O que é a natureza humana? O ser humano de hoje se parece exatamente com o quê? Pelos atos, atrocidades cometidas, pela naturalidade em que pessoas são agredidas, assassinadas. Alguns, aspas, humanos, nem podem ser nivelados a animais irracionais, que matam por instinto de sobrevivência. Quem mata para obter benefícios, quem agride por prazer ou ainda para satisfazer uma essência doentia, é um novo espécime que convive livremente em sociedade e tem feitio moral, assassino e cruel. Não mede esforços para chegar aonde quer, tampouco acredita que um dia será exposto ou julgado. Concluem que o mundo é o seu quintal. Depositam o lixo que é sua existência, contaminando quem vive ao largo e principalmente ao lado. Qual o melhor tratamento para esse novo fenômeno social? Justiça. Qual a alternativa para quem foi refém, para os familiares, amigos? Crer na justiça. O único caminho que impede que o mal prevaleça é o da justiça. A única forma da sociedade se sentir amparada é pela justiça. Nada é suficiente para eliminar a dor de quem fica, a dor da perda, a dor física, a impotência dessas horas, o estrago que na maioria das vezes acompanha cada momento de angústia passado. Somos incompetentes para o exercício de juízo de valor, inábeis demais para fingir que nada está acontecendo e que tudo pode voltar a ser como antes. Não volta. Nem nós somos os mesmos em uma fração de segundos, nem os personagens envolvidos. A tragédia nos modifica. A indignação representa a nossa aversão ao que não queremos para nossas vidas, de nossos filhos, amigos. A solidariedade nos faz entender definitivamente que podemos ser melhores quando amamos nosso semelhante, que não é a cor, a religião, o dinheiro, e sim quem somos. O caminho a ser escolhido depende de uma série de fatores, mas nada que possa absolver quem mata e fere por prazer ou ambição. Simples assim. O entrevistado de hoje do Rolando um Papo é o advogado de Guaratinguetá, Ernesto Kisaki. O Rolando um Papo de hoje conversa com o advogado e político da cidade de Guaratinguetá, Ernesto Kisaki. O assunto, maioridade penal. Ernesto, muito obrigada por nos receber hoje aqui no seu escritório na cidade de Guaratinguetá. Obrigado a você, Adriana. É uma alegria estar aqui batendo um papo. Eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada. Da TV Vale. Vai ser muito legal a gente conversar sobre esse tema tão importante que é a redução da maioridade penal. E atualíssimo, né? Muito. Ô Ernesto, o homem é o lobo do homem, uma definição de Thomas Hobbes. O contrato social em si, ele consegue harmonizar a natureza do homem? Olha, o Thomas Hobbes é, de fato, um estudioso aí do século XVI, um filósofo, né, defendia realmente a necessidade das leis para regular as relações interpessoais. Porque o homem, ele, segundo Thomas Hobbes, tende a aniquilar o outro. Ele é um ser belicoso, tendente à guerra. Então, por isso, a necessidade de leis acima dos interesses individuais para se regular e pacificar a relação entre as pessoas. Então, daí realmente a importância do ordenamento jurídico que existe em qualquer Estado democrático de direito para regular essas liberdades, direitos e garantias individuais. Então, o seu direito, como se costuma dizer, acaba onde começa o do outro, não é? Para a gente ter uma sociedade harmônica e pacífica.
Ele defende a teoria de que deveria existir um líder para conseguir interpretar as reações das pessoas, ou seja, da comunidade, do povo. Isso inserido no contexto de hoje, é claro que isso aconteceu há muitos anos, isso pode ser aplicado no contexto atual? Pode. Esse líder que ele personificava na época dele, no século XVI, era na pessoa do monarca, aquele tempo, não é? Em conjugação com a igreja, com a figura do Papa. Hoje nós temos que esse monarca, esse poder supremo, ele é travestido na pessoa da Constituição Federal. É a lei maior, a carta maior que rege o país e os três poderes, e todos os cidadãos por consequência. Então hoje, quando se fala em um ente superior, podemos referir sim que seria a Constituição, a carta maior, ela sim rege a vida de todos, rege o próprio Estado. E daqui a pouquinho a gente vai estar falando especificamente do artigo 228, que é o artigo da questão da maioridade penal, que não poderia ser modificado, porque alguns entendem que é cláusula pétrea, embora tenha uma PEC que está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Quais os critérios atualmente adotados para estabelecer uma idade cronológica como amadurecimento social? Pois não, Adriana. Na verdade, o Brasil, já por tradição até da época do Império, já teve várias leituras do que seria a maturidade em termos biológicos. Entendi. Até hoje o critério que se usa é um critério puramente biológico. Não há uma preocupação com o discernimento propriamente dito em nível individual. Então há uma preocupação de ordem biológica. Você acha que daí que vem essa confusão? Talvez sim. Por exemplo, a mulher, para certos atos, é tida como mais madura que o homem, ou madura antes que o homem. Então, para certos atos, o homem só pode praticar aos 18, a mulher já poderia aos 16. Então, é uma questão de ordem biológica. A nossa Constituição, ou melhor dizendo, o Código Penal do Império, já previa idades de imputabilidade penal reduzidíssima, muito abaixo do que pode imaginar hoje. Então, isso foi mudando com o tempo. A gente não pode esquecer que o nosso Código Penal vem da década de 40. Ele já é um código antigo, teve alguma reforma, naturalmente. Depois disso, vieram na década de 80 modificações, mas de um modo geral, a inspiração da nossa legislação, no que toca a essa idade biológica dos 18 anos para a imputabilidade penal, ela vem de uma outra realidade social. Aquele tempo, na década de 40, alguns que estão nos assistindo talvez já fossem vivos naquele tempo e saibam disso, os costumes sociais eram totalmente diferentes do que são hoje. Um jovem naquele tempo não tinha sequer acesso à televisão, porque nem televisão havia. Hoje, os jovens... A modernidade acaba sendo um implicador nesse aspecto. Sem dúvida. Modernidade e tecnologia, né? Sem dúvida. Você traz o acesso à informação pleno para o jovem. Hoje, um jovem com 16 anos tem um conteúdo de informação e até de maturidade, até política, digo, é muito maior que aquele tempo um jovem de 16 anos poderia ter na década de 40. Então é necessário, sim, que se interprete a necessidade social conforme o momento histórico que se está vivendo. Nós estamos em 2015. A realidade do país, em nível de maturidade social de modo geral, e até política, é muito superior do que existia na década de 40. Eles fizeram estudos, e até apareceu em revistas, em uma revista semanal, de que o cérebro do adolescente, ele apresenta a falta de discernimento. E esse é um dos argumentos que é usado para aqueles que são contrários à maioridade penal, até em função disso. Eles estão dizendo que o jovem ele não tem discernimento, então ele age muito mais impulsivamente do que ele é sabedor daquilo que ele está fazendo. Data vênia quem pensa assim. Eu pessoalmente, como jurista, discordo disso, porque se o legislador entendeu que o indivíduo tem maturidade suficiente para votar numa eleição, o voto é facultativo já aos 16 anos, eleger inclusive o presidente da República aos 16 anos, que é o ato cívico mais importante que um cidadão pode praticar, o voto, ele tem também toda a condição de discernir entre o certo e o errado e naturalmente responder para os seus atos. Esse é o meu ponto de vista. O Ernesto, nesse aspecto, né, a gente estava falando desse Código Penal, que é absolutamente antigo e não está adequado a esse momento que a gente está vivendo, de todo esse enfrentamento até social que o país passa e se é observado, né, em todas as ações e principalmente em crimes hediondos praticados por jovens. Você acha que seria o caso de ser feito um estudo e uma análise muito mais profunda a respeito desse todo?
Bom, veja, ocorreram debates desde a vinda à luz dessa PEC 171 em 93. Já faz bastante tempo que ela vem sendo discutida. São mais de 4 dezenas de propostas de emenda a essa PEC. Não é? Então, ela vem sendo discutida intensamente. Já ocorreram debates com juristas, não é? Em diversos momentos históricos, desde 93, sobre o tema. Então, acredito sim que a discussão deva continuar. Há até indicativos que esse dia 30 agora ocorrerá a votação, não é, na Câmara, do tema da PEC. Há um clamor social no sentido de que esses adolescentes entre 16 e 18, que hoje não são punidos pela lei penal, ficam submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Seja aprovada essa PEC, seja aprovada para que eles respondam pelos seus crimes. Há uma corrente moderada, digamos assim, intermediária, que não é nem tanto aquela que é a oficial, digamos, que é encampada pela Presidente e pelo governo federal, que é de negar a eficácia dessa PEC. Há uma posição clara do governo federal em ser contra essa PEC. E, de outro lado, há uma bancada, que alguns costumam chamar de bancada da bala, que é uma bancada forte no Congresso, que são deputados com posições mais firmes nesse sentido, que vem defendendo veementemente essa posição, mas há uma escola intermediária, um entendimento intermediário entre uma coisa e outra. O PSDB, por meio do Aécio Neves e o próprio Geraldo Alckmin, vem defendendo que sim, reduza-se a imputabilidade. 16 anos já responderia, mas só por crimes hediondos. Não é? Só por crimes hediondos, não todo e qualquer crime, mas os crimes mais graves. Mas a gente não corre o risco de cair numa vala comum? Porque no Brasil também acontece o seguinte, teve o caso do Roberto Medina, quando ele foi sequestrado por menores, daí automaticamente se coloca uma lei de que sequestro é crime hediondo. Daí depois tem o menino João Hélio, que foi arrastado, é crime hediondo. Então fica sempre se adequando, as leis elas se adequam ao momento, mas na verdade os problemas não são solucionados a partir das leis que existem. A lei, Adriana, ela é um dever ser jurídico, ela é uma coisa que cria um ideal, aquilo que seria o ideal. Ela busca dar uma diretiva social. Então ela fala assim, olha, esse crime assim definido, a partir de hoje é punível. Então ele está indicando para todos os cidadãos que não devem agir daquele modo, que se agirem, serão punidos. É um ideal. Então, quando você pontualmente tem casos sociais ou de clamor social, como esses que você indicou, é natural que haja um clamor social e um desejo da sociedade, que é a destinatária última da lei, não é? A lei existe desde Hobbes já previa isso, a gente falava no início, que a lei ela existe justamente para pacificar a relação social. Então, na hora que há um clamor social, ou seja, uma instabilidade, uma insegurança social, é importante sim que o legislador adeque a lei, crie a lei adequada para aquele crime em específico, não é? Não são leis pontuais, mas leis que visam atender à necessidade social daquele momento. É importante que isso ocorra. A lei não é estática, ela é dinâmica e assim deve ser. Entendi. Esse caso que ocorreu agora, essa discussão em torno dos menores, que está esse clamor social, foi em função do ocorrido no Piauí. Sim. Que, nossa, uma coisa que nos toca, enquanto cidadãos, a frieza com que o crime foi executado, né? Eles jogaram a menina depois de ter estuprado por um grupo de jovens, adolescentes, tinha um adulto, pois eles jogaram a menina do despenhadeiro e foram matá-la. É uma verdadeira barbaridade, não é? Isso ocorre. É uma barbárie, você usou o termo correto. É uma coisa inadmissível em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, em qualquer lugar. E crimes desse naipe, infelizmente, acontecem no mundo inteiro. E quando acontecem, sempre geram um clamor popular, né? Agora, a questão da idade, que é o tema aqui central, que é o objeto dessa PEC 171, ela, ao contrário do que possa parecer a alguns, por exemplo, nos Estados Unidos, há estados em que a imputabilidade penal já começa aos 6 anos. Sim. Dos 6 aos 12 já há possibilidade de punição em nível penal, como existe para o adulto. Na Inglaterra, salvo engano, aos 10 anos. Na Alemanha, aos 14. Não é? Então não é uma coisa inadmissível, impossível de se aplicar. Muito pelo contrário, é possível sim. Creio eu que há uma necessidade, do ponto de vista técnico, de adequar a lei à realidade que nós vivemos. E essa realidade indica que, infelizmente, o adolescente vem praticando crimes em grande intensidade,
Hoje nós temos mais de 22 mil menores apreendidos no Brasil, que não é pouca coisa, não é? E eles praticam crimes graves. O mais comum deles, o roubo, que justamente implica em violência ou grave ameaça à pessoa. Então não é um crime pequeno, são crimes graves que afetam a segurança das pessoas e causam insegurança social. Então há sim uma necessidade de se adequar à legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que a gente falava há pouco, sim, que é o responsável pela punição aos jovens, se é que a gente pode usar esse termo, sim, ele tem 25 anos, então... Ele não mudou uma linha de lá para cá. A gente fala na evolução da própria sociedade, de toda essa modernidade, mas o Estatuto ele tá obsoleto. Eu me lembro, na época de faculdade, eu entrei na faculdade de Direito em 1986. Então pouco depois veio à luz o Estatuto, né? Eu tinha um professor naquele tempo, chamava Ângelo Malanga. Ele foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele brincava nas aulas de Direito, falava assim, olha, esse é o Estatuto do Menor Delinquente, porque ele já tinha, por experiência enquanto magistrado, de dia a dia, essa verdade já há 25 anos atrás, que infelizmente os adolescentes de 16, 17 anos vinham cometendo crimes às vezes até mais graves do que adultos cometiam corriqueiramente. E são justamente usados na certeza da inimputabilidade e da não punição. E a gente sabe o quanto esses jovens também são usados para atender outros interesses que a gente vai falar nesse programa, porque tem muito assunto hoje aqui no Rolando um Papo. Conversando conosco, o advogado e político da cidade de Guaratinguetá, Ernesto Kissak. Um giro rapidíssimo, não sai daí que nós já voltamos. A vida pode ser difícil, de ajuda vai a necessitar. Tão fácil ser amável, não sabe quanto isso pode ajudar. Obrigada. Uma mão de nada. Ao ajudar isso vai contar. Uma mão a dar, ao ajudar isso vai contar. Como vai contar? Conversando conosco no programa Rolando um Papo, o advogado e político da cidade de Guaratinguetá, Ernesto Kissak. O assunto maioridade penal. As diferenças culturais, o acesso à educação, a convivência familiar são fatores que influenciam no indicador da responsabilidade social? Sem dúvida, Adriano. Ninguém é uma ilha, já se disse, e isso é fato. Vivemos em sociedade. E quando há uma deficiência em nível, por exemplo, educacional, uma falha no processo educativo do jovem, isso vai refletir em tudo na vida dele, até, lógico, na vida profissional. E também há outras questões de ordem familiar, porque é um ciclo vicioso e não virtuoso, onde o indivíduo que não tem formação acaba tendo um subemprego, às vezes até caminhando para a criminalidade, e ele eventualmente passa a ser o pai de família. E vai gerar a prole dele dentro desse contexto de convivência criminosa. Então, infelizmente, aquele filho que nasce numa família marginalizada deste modo, tenderá a praticar ou replicar o exemplo que ele tem em casa. Então, esses indicadores sociais que você refere, eles são medidos, quando se diz da redução da linha de pobreza no Brasil, como uma coisa passível de refletir nos índices de criminalidade, mas não é o que a gente tem visto. Infelizmente, os índices de criminalidade estão aumentando muito. Alguns críticos até dessa proposta da redução da maioridade penal indicam que o sistema penitenciário está falido. Então, como está falido, os presídios superlotados, processos empilhados sem decisões, colocar também como imputáveis aqueles que têm entre 16 e 18. Não ia ter lugar para abrigá-los. Para abrigá-los, não é? Pois é, mas na verdade, o que essas pessoas talvez não observem com tanta intensidade é que não se busca resolver o problema criminal brasileiro com a PEC 171. Não, só se busca punir o adolescente entre 16 e 18, é só. O problema da solução do sistema penal brasileiro, que está em concordata, praticamente falido, ele vai desde a educação do indivíduo, sim, enquanto cidadão na escola, até uma renda mínima que seja de fato digna
coisa que não acontece hoje, não é? O salário mínimo nosso é um vexame, não é? Essas bolsas aí que existem são ridículas, não é? Não resolve a vida de ninguém, e a gente tem, sim, uma nata da pobreza no Brasil ainda intensa, desde sempre, até hoje ainda temos, infelizmente, não é? Então, há necessidade de políticas maiores em nível social para poder, com o tempo, conquistar qualidade de vida para o cidadão. Então, esse quadro caótico não deixa de ser um quadro político e o problema de gestão. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque claro que não é de agora, vem de um longo tempo, mas de má política, de maus gestores que acabaram formando a sociedade que a gente tem hoje. Exato. Quer dizer, uma sociedade que até essa pergunta que eu ia fazer, a gente está cada vez mais doente. É uma sociedade brasileira, ela está cada vez mais doente. E cada vez mais cedo são cometidos crimes por jovens, que é o assunto aqui que a gente está falando. É preciso fortalecer as leis? Entendo que sim. Nesse particular da punição, e essa a pretensão da PEC 171, punir sim esses adolescentes hoje, entre 16 e 18 anos, passaram a ser imputáveis. Eles têm plenas condições. Citava agora há pouco. Se pode votar para presidente da República, se tem discernimento para escolher, por meio do voto, o cargo mais importante que dirigirá o país. Ele tem, por lei, esse poder de voto, e assim desejando, ele tem também condições de discernir o bem do mal, o certo do errado, perfeitamente, sem a menor dificuldade. Então, qualquer coisa que seja ao contrário disso, nós teríamos que reformar a lei, inclusive em nível eleitoral, para não mais permitir o voto àquele que tem 16 anos, só os 18. Entendi. Ernesto, estou pensando aqui no seguinte, né? Quando a gente fala dessa questão do que você falou dos presídios, que é um argumento que é usado para as pessoas que são contrárias à maioridade penal, essa PEC 171 que vai ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça, está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. Eles falam muito da ressocialização, que na verdade os presídios ou o sistema prisional que a gente tem, na verdade ele não recupera ninguém. A pessoa entra bandida, ela sai mais bandido, o que é uma realidade, um atestado de realidade. E que esses menores, em sendo menores, nós não teríamos um número suficiente de cadeias para abrigar esses menores. Que é também um assunto discutível, independente da forma que se expõe, que esse não é por causa disso que a gente não vai ter que responsabilizar menores, mas aí você fica pensando em casa também, para onde que eles vão? E eles sendo presos, aonde que eles vão ficar? É verdade, você tem razão. Alguns colocam essa questão dos presídios como um ponto central. Mas data vênia a opinião dessas pessoas, eu não concordo. É porque se fosse assim, imagine, a Constituição diz que todos temos direito à saúde, a uma vida saudável. Imagina se criasse uma lei aí proibindo, você não pode ficar doente porque não existem leitos hospitalares suficientes. Você só pode ficar doente se você tiver mais de 18 anos, se tiver menos não pode, porque não tem leito hospitalar suficiente para abrigar todo mundo, não é? Não é possível uma coisa dessa. Essas coisas acontecem, problema de saúde todo mundo pode ter. Então, se há uma falha no sistema de hospitais, etc. e tal, tem que se construir mais hospitais, tem que se equipar, até profissionais. Então, presídio é a mesma coisa. Se está faltando presídio, se está faltando vagas no sistema carcerário nacional, tem que se criar vagas. Tem que se criar vagas, sem dúvida. Não adianta ficar soltando os presos com indultos ou coisa que o vale. Isso não resolve o problema. Isso desmoraliza o sistema. Então, a necessidade de que a gente mude um pouco o ponto de vista das coisas. Veja só, hoje nós temos o auxílio reclusão. Nada contra o auxílio reclusão. Nada contra. É importante, sim, que a família do preso, que está cumprindo pena, tenha um amparo da sociedade, não é? Agora, data vênia, seria muito mais interessante que antes do auxílio reclusão tivesse auxílio vítima. Porque a primeira pessoa que é fatalizada pelo crime é a vítima. Claro. É a vítima. Então teria que ter um auxílio vítima. Depois, um auxílio para o detento ou para a família do detento, no caso, que é o isso é curioso, porque eles ficam muito mais preocupados em preservar esse menor que já é infrator, né, que já tem um desvio de personalidade, de caráter, pode ter até algum tipo de psicopatia, porque é inadmissível que você ache que um ser humano que tem equilíbrio vai agir de uma forma como se fosse um animal.
né, de forma irracional. E eles têm essa preocupação em preservar essas pessoas que estão aí, mas as pessoas que sofreram esse tipo de atentado. No caso recente que foi citado aqui, a família das meninas que foram estupradas e depois assassinadas, levaram pedradas. Quer dizer, a família não precisa de assistência. Qual é o tipo de resposta que o Estado deveria dar nesse tipo de caso? Há uma inversão de valores. Data vênia, eu acho que essas pessoas que falam que não pode haver redução, eles vivem na Ilha da Fantasia. Dizem que é um lugar próximo de Nárnia, que fica assim num lugar incerto e não sabido. Eles vivem em outro planeta. Eles têm que olhar a realidade. E a realidade é, infelizmente, que esses adolescentes de 16 a 18 cometem crimes bárbaros, como esse que você citou. E têm que ser punidos nos rigores da lei. E para isso nós precisamos da PEC 171, não é? Então não tem demagogia envolvida, não tem religião envolvida, não tem nada de estudos psicossomáticos profundos sobre o tema. A coisa é simples, só pegar os números e analisar. Eles cometem crimes que são verdadeiras barbaridades na certeza da impunidade. Então, é porque daí, no caso, haveria uma inibição, o receio, né? Se é que tem parâmetro para isso, né? Um cérebro como esse tem essa preocupação, mas pelo menos ele saber que vai ter uma responsabilidade com isso, vai responder criminalmente, que é o que não acontece hoje. Ela deve punir e educar. A função da pena, muitas vezes a pessoa fala, mas para que serve a pena, né? Em qualquer sistema penal, ele funciona, a pena propriamente, para educar e para punir. Não é? Educa-se porque, pelo exemplo da punição, o outro cidadão verá, puxa vida, aquela conduta praticada por aquele indivíduo levou à cadeia. Ele foi levado à cadeia por conta daquela conduta. Eu não vou praticar essa conduta porque eu vou ser punido do mesmo modo. Quando você pune, você educa. Não é? Educa a sociedade como um todo. Não é? Então, educar. E também o próprio apenado. Ele passa por um processo, ou deveria, pela lei de execução penal, passar por um processo de ressocialização, por meio de trabalho no interior dos presídios, né? Alguns até que defendem que ele próprio deveria trabalhar, e o fruto desse trabalho reverter na sua manutenção. Ele próprio, por meio do trabalho, pagar pela sua estadia, digamos assim, forçada dentro do sistema prisional, porque custa dinheiro. E a gente que paga, né? E custa dinheiro. E caro. Refeições balanceadas, quentinhas, diferenciadas, não pode repetir, né? Eu conheço presídios desde a época do Carandiru, que eu frequentava lá em São Paulo, o escritório que eu trabalhava então era na Taliba Leonel, na Cruzeiro, perto da Cruzeiro do Sul, de frente para o presídio. Então eu cheguei aí muitas vezes no Carandiru, uma coisa horrível, terrível. Ainda bem que derrubaram aquilo. E depois daquilo frequentei muitos presídios por conta do meu trabalho. E a gente vê realmente que o sistema, ele não há vontade política maior no sentido que ele funcione. De fato, preso teria que trabalhar assim, a lei de execução penal prevê isso. Mas vai implodir, né? Vai chegar uma hora que não adianta você ficar escondendo a sujeira embaixo do tapete. Não adianta. Porque é inevitável que com isso que já está acontecendo, a tendência é que se piore, né? Que a situação ela fique ainda pior, porque você fica sem precedentes, né? Não tem uma norma, né? E é necessário educar. Você falava da função da pena, ela é educativa e punitiva, e nós temos maus exemplos, assim, numa quantidade incrível no Brasil. Basta ver, por exemplo, alguns casos recentes ligados à corrupção, onde os indivíduos foram simplesmente soltos. Soltos, é. E ainda que condenados, hein? Como é o caso do ex-deputado Genuíno, que condenado, transitado e julgado a sentença, indultaram ele, soltaram ele. Ele mais uma multidão de gente numa época de indulto de Natal. Então, é complicado. Que exemplo que fica por cidadão? O indivíduo que rouba bilhões de dinheiros está na rua e andando livre e solto, não é? Com mais contas ocultas que não se sabe onde, vivendo bem, né? De um modo nababesco, e nós outros aqui, cidadãos, que nos preocupamos em cumprir a lei, né? Sujeitos a todo tipo de bandidagem, inclusive essa que oscila entre 16 e 18 anos. Acho que essa questão do exemplo, né? De cima para baixo, crimes de colarinho branco e essa absurda anuência das leis para absolver determinadas pessoas que têm condições de pagar um bom advogado. Ainda tem essa, o sistema ele busca ser justo na medida que o Estado tem que dar assistência jurídica prevista na Constituição. O Estado é obrigado a dar essa assistência jurídica e quando não dá, existem convênios.
A OAB tem convênios. O advogado que é nomeado, aquele que não tem condição de contratar, né, não tem condição de contratar um advogado particular. Eu próprio, no início de carreira, trabalhei bastante com assistência judiciária. São profissionais esforçados e competentes. Então, às vezes, lógico, se contrata um medalhão, como a gente costuma dizer no direito, um grande advogado. Isso, lógico, colabora, porque é uma equipe toda de advogados ali juntos trabalhando, né? São mais cabeças pensando. Mas o importante é o indivíduo ter a defesa plena, com contraditório, com ampla defesa, todos assegurados durante o julgamento, não é? Mas a par disso, existe essa impunidade que eu citava, e às vezes ela não parte do judiciário, não. Nesse caso específico que eu citei do Genuíno, o indulto foi presidencial, do executivo. O judiciário fez o que lhe competia, condenou o criminoso, o executivo foi e soltou. É porque daí a gente volta no assunto da gestão, né? De uma boa gestão, que aquilo que o administrador faz tem um reflexo imediato na vida das pessoas, na vida da sociedade. E se faz mal, reflete de forma maléfica, quer dizer, é óbvio, né? Fica um mau exemplo. Fica um mau exemplo. Ô Ernesto, o problema da ressocialização, como que a gente consegue equacionar? Olha, a ressocialização, ela se dá em nível de execução penal, que há uma lei de execução penal que prevê em detalhes. É uma lei quase suíça, viu, André? A nossa lei é uma lei quase suíça, de tão perfeita que é. A ressocialização é prevista em todos os seus detalhes e minúcias. Porém, a aplicação disso na vida real, fora de Nárnia, né, no mundo que nós vivemos, esse que é o problema. É muito difícil, porque ela demanda especialmente recursos financeiros e vontade política. Daqui a pouquinho a gente volta nessa questão da ressocialização, que é um dos argumentos usados até para as pessoas que são contrárias. Essa PEC 171 de 93, que está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que define a maioridade penal. Daqui a pouco a gente volta mais rolando papo para você. Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiare, especializada em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiare, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. Conversando conosco no programa Rolando um Papo, o advogado e político Ernesto Quissá, que o assunto, maioridade penal, que todos os canais de televisão estão debatendo esse assunto e recentemente teve até briga lá no Congresso. Mas antes do giro, a gente estava falando da ressocialização e você me dizia que essa lei é quase suíça. Perfeito. A nossa lei. Então eu queria falar mais um pouco a respeito desse assunto, de como equacionar o problema da ressocialização. Pois não. Bom, a palavra ressocializar, ela diz por si mesma a necessidade de trazer aquele indivíduo que está enclausurado, está preso, à vida em sociedade após o cumprimento da pena. Então, seja a pena qual for. Entendi. Então, há logicamente uma gradação no sistema de evolução da pena. O regime pode ser o fechado, o semiaberto, o aberto, etc. Isso dentro do sistema penal tradicional. Então, essa própria evolução de regime, ela já vai levando a uma ressocialização e um acompanhamento pelo Estado. Mas a lei de execução penal, citava eu, ela já prevê tudo isso. Prevê, inclusive, possibilidade e a necessidade de conseguir emprego para esse indivíduo. Porque não, o indivíduo sai do presídio, estava preso, vai voltar a viver em sociedade, vai se manter como? Claro. Como? A família tinha o auxílio reclusão, deixa de tê-lo na medida que ele é colocado em liberdade. Ele vai ter que dar a manutenção à família dele, sustentar a família. Para isso precisa do trabalho. A lei de execução penal prevê isso, mas não incentiva de qualquer modo
assim, de modo mais intenso pelo menos, o empresariado a fazê-lo. E há também da parte das pessoas, digo eu, não só pessoas físicas, mas jurídicas também, um certo preconceito. Então, a ressocialização é uma necessidade, um acompanhamento psicológico, a possibilidade de trabalho e acompanhamento mesmo para que esse processo de recolocação no mercado de trabalho ocorra. Mas isso vai ser fruto também, volto eu a dizer, de vontade política e de recursos para tanto. Quando você fala em vontade política, dá até uma certa delírio extremos, né? Porque os exemplos que a gente tem em nível nacional, eles são muito ruins. Quer dizer, você pega estados como o Sudeste, ainda que tenham, né, as pessoas têm um grau de instrução, sem querer entrar naquela briga que houve na eleição de estar discriminando outras regiões Norte e Nordeste, mas a gente está falando da pobreza e até das questões culturais, né? Da necessidade que essas pessoas façam, né? Que elas passam, né? Você vê lá onde aconteceu esse episódio dos jovens que espancaram a menina lá no Piauí, Jesus, Maria e José, né? É verdade, né? Quando a gente fala de pobreza, não é só pobreza econômica. A pobreza moral, por exemplo. Pobreza moral é uma coisa que não tem nada a ver com coisa piegas ou religiosa aqui, nada disso. Quando a gente fala de moral, são aqueles valores básicos da sociedade. Por exemplo, a preservação da vida, não é? Da privacidade, da liberdade individual. São valores básicos. Então, quando você perde os limites, tudo é possível, tudo pode. Então daí vira bagunça. Você entra na internet, vai nas redes sociais, você começa a perceber que as pessoas se chocam às vezes com algumas publicações que aparecem, infelizmente aparecem, fazendo apologia a coisas que, enfim, qualquer pessoa que tem um mínimo de senso fala, puxa vida, isso é errado, isso é até criminoso. Então, há uma pobreza moral campeando o Brasil, não é só econômica não, pobreza moral mesmo. Então, há necessidade sim de uma reestruturação de valores, e a lei, ela vai, voltando ao Hobbes, lá no início, ela ter um papel importante nisso, nesse encaminhamento pelo exemplo. Então, que exemplo que nós temos hoje, em nível nacional, dos nossos líderes, como diria Hobbes, os piores possíveis, os piores. É inimaginável, o Brasil hoje é escarnecido no mundo inteiro. E por isso que ele já defende, Hobbes defende, a necessidade de uma liderança que precisa coordenar essa nação. Quer dizer, independente daquilo que ele pregava naquela época, que nem você falou, né, era uma de reino, mas não interessa, né? Ele falava da necessidade do líder, que é uma ausência de líderes que a gente tem hoje no país, ou de bons líderes. É verdade. E a religião, agora só para tocar nesse particular, porque Hobbes entendia o papel da religião como muito importante, isso no século XVI, junto ao Estado, o maior exemplo que nós temos enquanto civilização ocidental, o maior exemplo, é de um líder que já não está entre nós, pelo menos fisicamente, há mais de 2000 anos, Jesus Cristo. Então, para quem professa a religião católica, sabe que ele deixou, antes de tudo, exemplos. Então, quando você busca ali no Novo Testamento, você encontra uma infinitude, uma miríade de exemplos maravilhosos e que a gente tende a reproduzir na nossa vida. O cidadão, ainda que não católico, às vezes ele não é católico, é espírita, ou tem uma outra profissão de fé, mas ele sabe que aqueles valores do respeitar o próximo, etc. e tal, tudo isso é válido, hoje vai ser válido sempre. Então a gente realmente tem que dar valor para essas coisas e tomar cuidado com as posturas radicais. Eu brincava agora há pouco falando da bancada da bala em Brasília, então, e não no que toca especificamente essa bancada, mas um ou outro deputado, eles acham que bandido bom é bandido morto. Mas não é bem assim não. O bandido, ele merece, quando a gente fala bandido, é aquele criminoso condenado em nível penal, com uma sentença transitada em julgado, da qual não cabe mais recurso, dessa sentença condenatória. Ele é um cidadão brasileiro. Ele é um cidadão, ele tem direito à proteção do Estado, ele está sob a responsabilidade do Estado contra a vontade dele, porque todo mundo quer ficar livre, ninguém quer ir preso, não é verdade? Então, é contra a vontade dele, o Estado é responsável por, dentro desse encarceramento, fazê-lo de modo seguro, que não apresente risco para a vida do detento, e onde ele tem as condições mínimas de sobrevivência e até, ressocialização, etc. e tal. Isso é a lei de execução penal. Então, vontade política, sim. Quando aqueles que estão lá em cima acham que bandido bom é bandido morto, você nunca vai conseguir implementar a lei de execução penal e ressocializar alguém.
Eles acham que tem que estar morta a pessoa. Não, não, ela tem que estar ressocializada e não morta. Acho que é até pela própria descrença nessa possibilidade, né? Você achar que por exemplo, um bandido da luz vermelha, achar que uma pessoa como essa é capaz de ressocializar. Ou mesmo esses jovens que cometeram essa atrocidade, que é um fato mais recente. Porque, Ernesto, eu não tenho filho, né? Mas eu fico pensando num pai. Teve caso aqui recente na cidade de Guaratinguetá, de um adolescente que foi agredido. Então eu fico pensando na reação da mãe quando ela vê o filho chegando em casa desfigurado, porque alguém o agrediu e já tinha cometido esse crime antes, quer dizer, e fez de novo. Quer dizer, e as pessoas vão fazendo. Sabe aquela, parece que vai testando o limite da sociedade, o quanto elas podem fazer. A tal da tolerância, né? A ausência de que algo, que elas vão responder criminalmente por isso. Daí fica o tal do exemplo. Não é? Então, lógico, a Constituição Federal, ela guarnece e assegura a presunção da inocência. Todos são inocentes até sentença penal condenatória transitada em julgado. Caso que seja, até esse pontual que você cita, salvo engano, há um inquérito em andamento, etc. Isso vai gerar um processo, esse processo vai, ao final, gerar uma sentença. E depois dos recursos cabíveis, ela transita em julgado, seja pela condenação, seja pela inocência. Até lá o indivíduo é inocente, tecnicamente falando. É que para a sociedade de um modo geral, o clamor é pela punição imediata, mas não existe esse imediatismo na lei. Tem que estar assegurado o contraditório, a ampla defesa. Esse é o Estado democrático de direito que o Brasil vive, que todos os países aqui do Ocidente democráticos vivem. Então, é importante assegurar, sim, o contraditório e a ampla defesa, mas também assegurar a punição efetiva quando acontecer uma sentença penal condenatória transitada em julgado, coisa que hoje não acontece. Volto ao exemplo que eu citava. Foi condenado o indivíduo lá em Brasília, sentença penal condenatória, transitada em julgado, vai à presidência da República e solta. Quer dizer, isso desmoraliza todo o sistema jurídico nacional. Então, a pessoa que está aqui embaixo, passando fome, dificuldade, às vezes até um viciado em droga, que dependente do crack, ou coisa que o valha, ele, no desespero, no afã de ter o acesso à droga, ou a recursos financeiros para comer, levar comida para cá, ele fala, puxa vida, se aquele indivíduo lá que roubou bilhões de dinheiros está lá, livre, solto, eu aqui vou ter que me preocupar com isso? Eu vou lá e vou cometer um furto, um roubo, alguma coisa, não é? Então é complicado, o exemplo tem que vir de cima. É a banalização, né? Eu acho que acontece hoje, é muita banalização. Né? Sem dúvida. E aquela questão dos exemplos também que vem da família, daí é um papo para o outro programa, é um tema bacana. O artigo da Constituição Federal, no seu artigo 228, que ela fala dos inimputáveis, né? Que é essa questão que é o cerne da maioridade penal. E daí eles dizem que, em função de por ser cláusula pétrea, não poderia ter uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, para que ela fosse revisitada ou que fosse votada de novo. Ela é cláusula pétrea? Bom, vamos lá. Direito não é matemática. 2 mais 2 nem sempre dá 4 em direito. Às vezes dá 3,5, dá 5,5. Por quê? Porque o direito, enquanto uma ciência humana, ele pressupõe pontos de vista diferentes. Então, lógico, há uma corrente aí que defende que é cláusula pétrea. Tá. O que é cláusula pétrea? Exato. Isso é uma parte da Constituição, núcleo duro da Constituição que não pode ser mexido. Como diria aquele antigo ministro, é imexível. Então, é a cláusula pétrea, como se fosse uma cláusula de pedra, que não pode ser mexida. Só que não é, data vênia. Não é, porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, é claríssimo quando fala das cláusulas pétreas, entre as quais, por exemplo, o voto, a independência entre os poderes, não é? Isso são cláusulas pétreas. Aqueles dispositivos do artigo 5º da Constituição, cláusulas pétreas. E em momento algum, nesses que eu estou citando, se encontra a questão dos 18 anos enquanto inimputável ou imputável. Só que, logicamente, anteriormente, na própria Constituição Federal, há dispositivos que se prevê que o indivíduo não pode ser imputado, né, a não ser que haja uma previsão legal, mas não fala dos 18 anos, não.
Esse dos 18 anos está lá nesse artigo, no 228, mas não é cláusula pétrea. Qual que é a diferença de ser ou não ser cláusula pétrea? Se for cláusula pétrea, só o poder constituinte originário pode mudá-la, ou seja, uma nova Constituição, como aconteceu em 88. Constituição então, cidadã, né? Lá é o poder constituinte originário. Originário porque ele faz a Constituição. Deixa de existir a antiga e passa a existir uma nova. Ele pode, tudo, poder originário. Pode transformar o Brasil em monarquia, parlamentarismo, pode tudo, né? Mas só que esse que nós estamos lidando em nível de PEC, proposta de emenda constitucional, é o poder constituinte derivado. É aquele que se dá sem alterar a Constituição inteira. É pontual, é pontual. Então, esse tem que observar as cláusulas pétreas. Elas não podem ser mexidas, não podem ser alteradas. O resto pode. Então, esta questão do 228 não é data vênia, quem pensa o contrário, cláusula pétrea, no meu entendimento, e pode ser modificado pela PEC 171. Eu até queria, eu fiz a pergunta para que você explicasse, porque esse é um dos argumentos também que tem sido usado, né? Pois é, tem sido usado, mas não cola, data vênia. Ernesto, o estatuto, né, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu disse, ele tem 25 anos. Ele precisaria ser revisto também, né? Também, porque como eu dizia, já na época de faculdade, meu professor Ângelo Malanga brincava que era o Estatuto Menor Delinquente. Então, porque ali você tem a definição de adolescente dos 12 aos 18. Abaixo de ser criança, abaixo dos 12, né? Dos 12 aos 18 é criança. Né? Ou adolescente, melhor dizendo, perdão. Criança menor que 12, 12 aos 18, adolescente. Isso 25 anos atrás. Vamos lá. O que aconteceu em um quarto de século? Porque nós estamos falando de um quarto de século. Eu lembro, eu estava na faculdade, saí da faculdade e eu fazia petições com máquina de escrever, letra 22, com carbono. Não existia computador, ninguém tinha acesso a poder comprar era caríssimo. Era caríssimo. E a tela do computador era de fósforo branco, ou seja, as letrinhas branquinhas num fundo preto. Quer dizer, isso 25 anos atrás, um quarto de século atrás. Não é? Será que esse jovem, esse adolescente, com esse processo todo de informação, numa avalanche cada dia maior, principalmente em força da internet, das redes sociais, etc., não evoluiu em nível de maturidade, de consciência cívica? Lógico que evoluiu. Então, o ECA tem que ser revisto urgentemente para modificar esse conceito do que é criança e do que é adolescente, em vista da realidade que nós vivemos, a realidade social que nós vivemos. A lei, ela tem que espelhar o que nós vivemos, o momento e o local. Imaginemos. Ao menos acompanhando a evolução. Tem que acompanhar a evolução. Na década de 40, quando a lei penal originária, que a gente cita depois, enfim, que pesa a reforma de 80, da década de 80, imaginava certas coisas atentavam contra o pudor. Imaginemos em Copacabana, mesmo naquele tempo, uma moça com um biquíni. Normal, Copacabana, biquíni, normal. Não é esses biquínis que a gente vê hoje, tá, gente? É aqueles biquínis, né, da época, maiô de corpo inteiro, né? Isso era normal na época, lá em Copacabana. Só que, talvez, em algum rincão do Nordeste ou do Norte, onde uma moça saísse assim para ir numa piscina ou numa praia, ela fosse apedrejada. Por quê? Porque naquele local, no mesmo Brasil, na mesma época, mas naquele local geográfico distinto, os costumes são outros. Tá certo? Então, voltemos agora para tanto tempo depois, 2015, onde estamos. Certas coisas são admissíveis, por exemplo, em São Paulo ou Rio, talvez não sejam ainda hoje em outros estados, né, do Brasil, mais distantes. Sim. Por questão dos costumes sociais do local. Então, a lei ela tem que espelhar o local onde ela se insere, daí o poder que a Constituição defere ao Estado e ao município de legislar em certos assuntos, não é? Para poder adequar a lei ao local onde ela se insere ou se aplica, não é? Mas não só, refletir a sociedade onde ela se aplica, ou seja, as pessoas. Então, o que é o sentimento de certo e de errado? Uma coisa que era errado antes, depois passou a ser certa. Antigamente não existia divórcio, não é verdade? Depois passou a existir e passou a ser certo em termos técnicos, legislativos, né? Conversando conosco no Rolando um Papo, o advogado Ernesto Kisaki. Um giro rapidíssimo, a gente volta para o último bloco do nosso programa. Fique ligado.
Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, especializada em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. Conversando conosco no programa Rolando um Papo, o advogado e político da cidade de Guaratinguetá, Ernesto Quissá, que esse infelizmente é o nosso último bloco. Ernesto, existe uma confusão conceitual entre imputabilidade penal e maioridade penal. Você pode esclarecer e nos posicionar esse conceito? Pois não, Adriana. A gente comentava no outro bloco que a imputabilidade, ou seja, é aquela possibilidade de atribuir a alguém o fato típico. Sim. Aquele fato típico, subtrair coisa alheia móvel, por exemplo, furto, né? Então, essa é a figura típica, né? Antijurídica, culpável e punível, não é? Então, quando você fala aí no caso de imputabilidade, a possibilidade daquele agente, em função do tipo legal, responder pelo crime. Tá. Então, você está imputando, atribuindo, né, a ele a possibilidade de responder por aquele delito. Agora, quando você fala de maioridade, você já está falando da questão do limite biológico, de idade, nível de idade mesmo, que é atribuída à pessoa a possibilidade dela responder ou não pelo crime. Hoje são 18 anos. Sim. Então, hoje se fala, com 18 anos, o indivíduo ele pode ser imputado, não é? E antes disso, ele é inimputável, porque ele não tem a maioridade penal, não é? Você deve se recordar, existe a maioridade para tudo, até para casamento, para contratar, para abrir empresa, também para responder por crimes. É natural que as pessoas façam uma certa confusão. O que se discute na PEC 171 é justamente a questão da maioridade, não é? Então, e que leva à questão da imputabilidade também por força do artigo 228 da Constituição. Então, a necessidade sim de alterar esse artigo, alterando a idade, que deixa de ser 18 e passa de ser 16 anos. Mas é controverso também esse assunto, porque como que você vai definir quando começa a idade da responsabilidade de uma outra pessoa? Pois é. Vai definir para um terceiro? Pois é. É que, na verdade, eles estão se pautando pelo critério da própria legislação. Quando a legislação diz que o voto é facultativo aos 16 anos, o legislador já entendeu que aos 16 anos a pessoa tem discernimento para votar, que é o ato mais importante no exercício da cidadania, é o voto. Então, se ele pode, repito aqui já pela enésima vez, eleger o presidente da República, lógico que ele tem condição de discernir o que é uma conduta típica ou não, ou seja, o que é crime ou não é crime. Não dá para achar ou presumir que ninguém é bobinho nessa história. Ainda mais hoje, a juventude de hoje, por tudo que foi conversado aqui nesse programa, né? Tudo que a gente dissecou a respeito desse assunto. Eu queria que você fizesse uma análise como conhecedor do assunto, como advogado, da lei de redução da maioridade penal. Olha, Adriana, a minha opinião, enquanto advogado, enquanto jurista, é que é perfeitamente viável essa redução, é adequada ao momento social que nós vivemos, é uma necessidade que se impõe por força dos próprios fatos que a gente tem observado, esses crimes que hoje, você citou nos outros blocos vários crimes bárbaros que têm ocorrido, cometidos sim por adolescentes hoje, sob proteção do ECA, entre 16 e 18 anos, sim, e que não vão responder nos termos da lei penal, pelas barbaridades que cometeram, porque mesmo que venha à luz essa PEC, a 171, seja efetivada, não é? Ela não retroage, a lei penal ela não retroage em prejuízo do réu. Ou seja, quem fez não vai pagar. Não, não vai. Por essa PEC não. Só dali em diante, no momento em que a lei entra em vigor, não é? Em vigor. Enquanto ela não existir no mundo jurídico, ou seja, estiver publicada, estiver em vigor, que há um período que a gente chama de vacância da lei, ou vacácio legis, é o período que ela existe, mas ainda não está eficaz. Então vai ter que se verificar a eficácia dessa PEC e a partir dali quem cometeu o crime vai responder naturalmente, mesmo tendo 16, 17, 17 e pouco, 18 anos. Não é? Mas é o que eu falo, não há nada de absurdo nisso. Vários países desenvolvidos, como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, têm a possibilidade de punição, cito
Estados Unidos, em alguns estados, de 6 a 12 anos, o indivíduo já é imputável penalmente. Na Inglaterra, 10 anos. 10 anos, não é? A Alemanha, 14. Grécia, Canadá e Países Baixos, 12 anos. França, Israel e Nova Zelândia, 13 anos. O que eles argumentam também, ou contra-argumentam, é que não dá para você comparar a realidade desses países que foram citados, que são ditos países de primeiro mundo, com a nossa realidade. Então, quer dizer, eles adequam, eles colocam essa maioridade penal baixa, porque lá o sistema funciona e a realidade é diferente. Data vênia, a vida não tem preço em qualquer lugar do mundo. A vida de um brasileiro vale menos que a vida de um americano, que de um inglês, que de um alemão? Não, vale a mesma coisa. Então, por que essa vida aqui no Brasil, ela fica a descoberto, o criminoso solto, só porque ele tem 16, 17 anos de idade? Está errado. Então essa PEC 171 tem que realmente ser votada, né, se for a vontade dos legisladores que forem eleitos para isso, vai passar pelo Congresso, vai depois vir sancionado e entrar em vigor. Eu pessoalmente digo, é uma posição minha, algumas pessoas assim entendem, e há outros que são contrários e respeito perfeitamente. É como digo, posso não concordar, mas defendo até a morte o direito daquele outro dizer, né? Mas eu pessoalmente sou favorável a essa PEC 171, já falei várias vezes aqui, falei em rádio já e repito, é necessário, o Brasil precisa dessa modificação legal e quiçá no futuro até venha a ter uma idade ainda mais baixa. É isso que eu ia falar. É provável, é provável. É isso que eu ia falar. Porque está evoluindo muito rapidamente a juventude hoje, o que você considera adolescente. Há casos do próprio criador, salvo engano, do Facebook, o criou quando ainda muito jovem. Não digo adolescente, mas ele era bem jovem. As pessoas, cada vez com menos idade, estão fazendo milagres positivos na vida da sociedade, como cientistas, como executivos e também, infelizmente, fazendo coisas incríveis do lado negativo, ou seja, cometendo crimes inacreditáveis, bárbaros, que precisam ser punidos. Adriana. Então, eles falam exatamente isso, que vai chegar uma hora que com todo esse sistema que a gente está vivenciando e com toda essa realidade caótica, vai diminuir cada vez mais. Então, vai chegar uma hora que 9 anos vai ser maioridade penal. O que eles estão... Porque essa discussão, né, tem os dois lados. As pessoas, óbvio, quem é favorável e quem é contrário à maioridade penal, e quem defende os direitos da criança e do adolescente do ECA, eles são peremptoriamente contrários a que exista uma redução da maioridade penal. Data vênia, como falei, acho que no primeiro ou segundo bloco, muitos desses, não todos, mas eles vivem em Nárnia, eles não vivem no Brasil, eles vivem na Ilha da Fantasia, desconhecem a realidade do país, não é? Porque os crimes estão acontecendo, são repetitivos, não são poucos, são crimes gravíssimos, desde crimes mais simples, mas muitos deles graves. Porque a pessoa que chega a praticar um crime, ela é impelida por uma série de motivos, às vezes de ordem psicológica, não é? A pessoa tem um distúrbio, tem um desvio, não é? Pode acontecer em qualquer idade, não é? Não é só adulto que tem esse tipo de problema. Pode ser uma necessidade imperiosa de ordem financeira, precisa do dinheiro. Pode ser uma questão de uma dependência química, o indivíduo pode ser usuário de drogas e compelido pelo vício. Comprar. Pois é, isso pode acontecer perfeitamente. E alimenta uma outra cadeia. Lógico, é um ciclo vicioso e não virtuoso. Então tem que ser interrompido isso. Entendo eu até que no futuro, se reduzirem, a imputabilidade passa a ser a partir, por exemplo, dos 14, dos 12, ou até dos 6 anos, como é nos Estados Unidos, sempre haverá o órgão julgador, o juiz e o promotor de justiça e o próprio advogado, no contexto do eventual processo, para poderem ponderar, especialmente o magistrado, da aplicação ou não da lei penal naquele caso. Vai ser analisado efetivamente se ele tinha discernimento naquele caso, se ele sabia o que estava fazendo, se ele teve o dolo, a intenção dirigida para um fim, né, ao esfaquear, ao roubar, ao traficar. Porque algumas pessoas têm uma natureza má, isso também não pode ser desconsiderado. Né? Algumas pessoas são cruéis, elas têm a crueldade dentro delas. Havia um cientista no direito, no século XIX, salvo engano, de nome Lombroso.
Lombroso, ele defendia que, a partir de N experiências que ele fez enquanto médico, que há certas pessoas que têm um perfil criminoso. Tem. Eu não chego a tanto de dizer que existe um perfil criminoso, mas fatalmente existem pessoas que têm uma tendência maior ao crime, né? Até de ordem genética. A pessoa já traz essa informação com ela. Mas lógico, isso aí não é uniformidade, há muita gente que discorda, acha que o indivíduo é exclusivamente fruto do meio. Fruto do meio. Então é porque não tem condições, é porque foi criado num ambiente inadequado, não teve acesso à educação. E é verdade, porque a vida, eu brinco sempre, existem 3 certezas. A gente nasce, a gente morre e no meio do caminho tem a genética. Então e tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um fator determinante. A gente decide o que fazer ou não. Essa ideia de que o homem é um produto do meio, também eu acho que ela acaba sendo um alicerce para a gente procurar uma desculpa para a nossa incompetência. Porque sempre se ouviu isso, e você vê que tem muitas pessoas que elas convivem no meio adverso e elas não têm o comportamento de um bandido, de um marginal. E, quer dizer, daí contraria todo esse sofisma, né, essa ideia falsa de que o homem é um produto do meio. Olha só, existem violinistas, por exemplo, que nasceram em Paraisópolis. Aliás, a novela. Existe até uma novela agora, né? Não se trata aqui de glamourizar as comunidades ou o tráfico de droga, nem nada disso. Data vênia, eu não concordo com esse tipo de coisa. Mas penso que não é porque o indivíduo é criado num ambiente desfavorável, até convivendo com crime no dia a dia, que ele vai ser um criminoso. Muito pelo contrário, nas comunidades, chamadas hoje comunidades, as ditas favelas, existem a grande maioria das pessoas de trabalhadores, de pessoas do bem, cidadãos como nós, que estão no dia a dia lutando aí. É uma pequena minoria, pouca gente realmente que delinque ele. Vê um exemplo daquilo que ele não quer para a vida dele. Pois é, então uma grande possibilidade. O indivíduo pode optar pelo melhor na vida dele. Então eu acho que é importante sim, essa PEC volta a bater na questão da PEC 171. É importante passar para dar um recado para a sociedade, que os legisladores que foram eleitos pelo povo estão atentos a essa realidade, esse fato que se dá dia a dia, por meio de crimes bárbaros, infelizmente, que é uma mensagem clara que a sociedade está mandando, como você disse, está testando os limites do poder, que Hobbes falava, tem que ser firme, tem que ser duro, tem que ser bem definido. Ela está testando para ver até onde vai. Então, o poder tem que dar o recado. Olha, 16 anos a 18 também responde por crimes agora, porque nosso Estado democrático de direito precisa de paz social. As pessoas precisam ter uma vida tranquila, ter a sensação de paz e de tranquilidade, até para sair na rua à noite, sem medo de ser assaltado, não é? Ou assassinado, pior das hipóteses. Eu acredito no direito, eu acredito no Estado democrático de direito, eu tenho certeza que essa PEC, se passar, vai ser uma grande contribuição ao sistema penal brasileiro. Ok, Ernesto, muito obrigada, viu? Obrigada por nos receber aqui no seu escritório na cidade de Guaratinguetá. Espero conversar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço, Adriana, e agradeço ao pessoal da TV Vale também, a gentileza de ter vindo aqui, bater esse papo, que pra gente é sempre um aprendizado e é uma oportunidade de estar compartilhando com as pessoas um assunto tão importante como esse. Muito obrigado. Quero agradecer também a vocês que acompanham o programa Rolando Papo. Muito obrigada pela audiência desse programa que aumenta a cada semana. Quero agradecer aos nossos companheiros que hoje estão aqui conosco, ao Vinícius, ao Tarcísio Henrique, a Natália Nascimento. E como eu digo, eu repito, a parceria com vocês me fortalece. Um grande abraço, até semana que vem.